Bom, pessoal, foi criado aí um console application em .NET Core. E aqui nós vamos fazer o exemplo de set de property usando Reflection. Bom, basicamente, Reflection é uma forma de trabalhar com instância usando o tipo da instância para tal. Então, através do tipo, você consegue invocar construtores, você consegue comparar informações de properties de fields, de métodos, citar valores em properties, invocar métodos, tudo via Reflection. Então, você não faz isso necessariamente em cima da instância, fazendo a chamada diretamente pela instância. Isso é, usar Reflection. Então, neste exemplo aqui, a gente vai trabalhar com set de property. Então, temos aqui class program. O que a gente vai fazer? Criar outras duas classes. Class A vai ter property, int e id. Vamos criar aqui outra property, string e descrição. E vamos fazer a mesma coisa usando a classe B. Aí, de volta lá para o nosso método main, o que a gente vai fazer? Criar um objeto A do tipo A. Vamos citar valores para id igual a 100 e descrição igual a valor descrição. E vamos inicializar o objeto B. Porém, o B a gente não vai colocar set nenhum, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai recuperar informações da classe A para ter as properties dela de forma fácil de ser acessada. Como que a gente faz isso? Então, vamos criar aqui var propriedades A. A gente vai colocar objeto A, que é o objeto que a gente acabou de criar. Ponto getType. Ele trouxe o tipo do objeto A aqui pra gente, que no caso é o A. Ponto getProperties. O que esse getProperties retorna pra gente? Uma array de property info. Vocês podem ver aí o que é property info. Property info dá detalhes sobre a propriedade pra gente. Então, por exemplo, classe A. A gente está falando dessa classe aqui. Ele vai retornar uma array de property info. Então, para id, a property info de id vai dizer o nome da property. Ele vai retornar uma array de property info. Então, para id, por exemplo, o property info id vai dizer o nome da property, o tipo da property, se ela é pública, se ela é privada, coisas desse tipo. E isso é retornado em forma de array, porque cada item do array é uma property da classe. Então, aqui a gente recuperou todas as propriedades de A. Tendo essas propriedades agora, vamos percorrer elas. E aí a gente vai fazer o set em B. E aí a gente vai fazer o set de B. Por hora não vamos fazer nenhuma validação sobre se existe a property. A gente só vai assumir que existe e vai fazer o set. O nosso objeto B.getType, como a gente fez ali em cima, .getProperty,
mostra que a gente está usando o getProperty para pegar uma única. E aí a gente passa por parâmetro o nome da property que a gente quer carregar. No caso, qual é o nome da property? A property que a gente está loopando aqui no for each, que vai ser propriedade a.name. Então, coloca um var aqui, property info, só para ficar mais fácil para a gente seguir. Property info b. Beleza, então aqui a gente tem a property info do nosso objeto b. Estamos dentro da nossa lista de A. Então, para cada item do A, a gente vai carregar o item do B, com o mesmo nome. Aí, vamos fazer o seguinte. Se o property info de B for diferente de número, significa que ele encontrou no objeto B, lá na classe B, uma property com um nome equivalente ao que ele está buscando, fruto do A. Então, se for diferente de B, o que a gente vai fazer? Property info de b.setValue. Vamos chamar o setValue para essa property passando qual é o objeto que a gente quer dar o set de valor para. O set de valor em, que no nosso caso é o objeto b. O primeiro parâmetro é esse. O segundo parâmetro é o valor que a gente quer citar do objeto, que no caso vai ser qual valor? O da própria propriedade A. Ponto getValue. Especificando aqui qual a instância que a gente quer carregar o valor B. Então, como ficou, recapitulando, criamos um objeto A, citamos as propriedades dele, criamos um objeto B, não citamos nada. Carregamos o array de todas as propriedades do A, que no caso é da classe A, então ID e descrição estão aqui em property info array para cada uma das propriedades de A. A gente está carregando a propriedade de B com nome equivalente. Então, a primeira vai ser ID. Ele vai carregar a property de B aonde o nome seja ID, que no caso é esse aqui. E vai armazenar a property info de B nessa variável. Aí, a gente só está fazendo a verificação aqui. Se o property info de B for diferente de num, significa que ele encontrou uma propriedade lá com um nome equivalente. Ele vai chamar o property info de B, chamando setValue, ou seja, set um valor nessa propriedade. Beleza, em qual objeto a gente está setando o valor? O objeto B, que é o objeto que a gente criou aqui em cima, lembra? Não setou nada. Tá. E qual o valor que a gente vai setar nele? A. O valor tá lá no objeto A. Então, a gente pega a propriedade A, que é onde tudo nasceu aqui nesse flow, né? Propriedade A recupera o valor dessa propriedade, dessa instância, que é o objeto A, que a gente citou em cima, o ID 100. E o mesmo vai acontecer depois para a descrição. Então, na segunda rodada, propriedades A, que por exemplo vai estar com descrição, ele vai carregar a propriedade B, onde o nome equivale a cada propriedade A. Então, ele vai carregar esse cara aqui, vai fazer a verificação de quem encontrou e vai chamar o set dessa propriedade para a instância B, que é onde queremos setar o valor, recuperando o valor dessa propriedade A, lá no nosso objeto A, que a gente setou o valor descrição. Então, feito isso, aqui em cima escreve writeLines para a gente ter os outputs. A primeira coisa que a gente vai escrever vai ser objeto A
ponto ID. Objeto A, ponto descrição. Esses são os que nós setamos. E aí, a gente vai escrever de B usando o objeto B. Objeto B, descrição. Só lembrando que no objeto B, a gente não faz set nenhum. Só faz o set via reflection, beleza? Vamos rodar então. Tá lá então, objeto A, 100 e valor descrição. Foi o que a gente citou. E o objeto B, 100 e valor descrição, que é o valor que a gente carregou via reflection. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. Isso aqui foi assim, um cenário simples pra gente conseguir fazer um vídeo rapidinho. Mas mesmo assim, imagina a complexibilidade que pode sair daqui, né? Imagina que tenha, sei lá, número alto de properties aqui, ou a gente tenha algum tipo de herança e a gente tenha que carregar de uma classe maior, que tenha vários campos, valores para um objeto de uma classe menor que tenha menos campos e campos equivalentes, né? Então, reflection é uma boa pedida para fazer esse tipo de trabalho.